Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como produzir esse tipo de gráfico. Basicamente esse gráfico ele foi produzido a partir dos microdados da prova SAEB. Para quem não conhece, a prova SAEB é uma das provas, uma avaliação externa, uma avaliação produzida pelo governo federal que busca medir o desempenho dos alunos tanto da rede pública quanto da rede privada. Essa prova, além de fornecer subsídio para a política pública, ela também é utilizada para a produção do IDEB, que é um indicador da qualidade da educação no Brasil, e aí a gente tem esse indicador para a escola, para o município, para unidades da federação e também para o Brasil de uma maneira geral. E além de os alunos, tanto dos ensinos, do ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, realizarem essas provas, principalmente de matemática e língua portuguesa, os alunos também respondem um questionário socioeconômico, onde eles informam algumas características do domicílio deles, características pessoais como sexo, raça. Também participam desse processo de questionário socioeconômico e de infraestrutura os professores, os diretores e o secretário de educação de cada unidade da federação. Nessa videoaula em particular, nós vamos olhar para essa distribuição do desempenho dos alunos em matemática e olhar para como que os diferentes tipos de aluno, classificando pela sua cor ou raça, estão em cada uma dessas distribuições. Ou seja, em particular aqui, o que esse gráfico está mostrando para a gente, o que a gente vai fazer é observar a proporção de pessoas, alunos, pretos, pardos e indígenas naquela distribuição, ou seja, no 1% que pior performou na prova de matemática em todo o Brasil. Aqui a gente está olhando para o Brasil como um conjunto e ainda a gente não vai ramificar para os estados, para as unidades das federações. Em particular, a gente vai olhar para essas três distribuições, ou seja, para os 1% pior, para os 5% pior, para os 10% pior, e olhar qual que é a composição dessa distribuição. Se tem mais pretos ou mais brancos, e para o outro lado da distribuição a mesma coisa. Se tem mais pretos ou mais brancos, mais PPIs, podemos dizer assim, pretos, pardos, indígenas, no 1% melhor, no 5% melhor e no 10% melhor. É exatamente essa informação que esse gráfico traz para a gente. E no fundo o que ele está informando é que existe uma profunda desigualdade na educação também. Isso já é conhecido e publicado e amplamente discutido pela literatura em educação e pelos policymakers de uma maneira geral. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui para começar é fazer o download desses microdados. O script eu vou deixar disponível no link logo abaixo e a gente vai começar fazendo o download desses dados. Para fazer o download é um procedimento muito simples. Eu já fiz aqui o link, então basta você digitar microdados SAEB na sua aba de navegação, clicar no primeiro link aí você vai ter aqui disponível os dados de 2023 até 95. Evidentemente, 95 você não está interessado, você está interessado em 23. Você vai fazer o download, salvar esses dados num diretório, numa pasta específica sua, e aí a gente vai assim começar a trabalhar com os dados. Aqui em particular, eu trabalho com um projeto. Eu criei um projeto, se você não sabe o que é um projeto, tem uma videoaula, uma playlist aqui no canal ensinando a dar os primeiros passos no R, e eu mostro que é bem interessante trabalhar com projetos, porque aí a gente consegue colocar todos os materiais, todos os arquivos que a gente vai precisar, tudo no único ambiente. Então aqui em particular, meu projeto está salvo. O script que a gente vai rodar aqui, os microdados estão aqui todos numa pasta, e também tem o próprio projeto salvo. Isso está tudo salvo na minha máquina, mas eu não preciso de ficar arrastando as coisas para cá, tá? Então basicamente é isso. Eu criei um projeto, se você quiser aprender a criar esse projeto, tem uma videoaula, vou deixar ela indicada aqui também na descrição. Tudo bem? Então vamos lá, pôr a mão na massa, começar o nosso projeto propriamente falando. Aqui eu já carreguei os dados, mas vamos reiniciar esse processo, porque eu acho que é importante que vocês entendam exatamente o que está sendo feito. Então primeiro a gente começa carregando as bibliotecas, que é o Tidyverse, para tratamento de dados, para visualização, processamento, substituição de valores, entre outros detalhes. É basicamente o pacote, digamos que universal para quem trabalha com análise de dados, ciência de dados e econometria também, por que não? Então a gente carrega o Tidyverse, depois o Data Table para fazer o carregamento desse conjunto de dados, que é um conjunto de dados mais grande, um pouco maior, muito maior em termos de observações e variáveis, e também o show text para personalização de gráficos. Tudo bem? A gente carrega, dá um Ctrl Enter,
Todos esses já estão carregados e agora a gente começa carregando os nossos dados. A gente utiliza aqui a função freed, porque a função freed é uma função otimizada para carregar grandes conjuntos de dados. Ela é muito mais eficiente do ponto de vista computacional do que simplesmente utilizar uma função read.csv. A gente dá um Ctrl Enter, o R já começa a fazer o processamento desses dados. Repare que por ser um conjunto de dados muito grande, ele leva um tempinho para entender a estrutura de dados, mas em alguns instantes aparece uma barrinha aqui embaixo de progresso, sinalizando para a gente o quanto o R já leu aqueles arquivos que nós acabamos de fazer com que a função leia. Então, em tese, a gente já tem mais 50% de leitura e já em seguida a gente já consegue fazer os primeiros tratamentos, as primeiras visualizações já bem em seguida. O que eu faço em seguida é selecionar as variáveis que são úteis, que serão úteis para esse mini projetinho que a gente está fazendo, que é visualizar aquela distribuição de PPIs nos extremos da distribuição. E aí aqui o que eu faço, claro, eu estou interessado em olhar simplesmente para a rede pública, e aí eu também filtro para a rede pública. Como que eu sei que a rede pública é igual a 1, que eu estou filtrando essa informação, eu já vou mostrar aqui exatamente agora como que eu cheguei a essa informação. Reparem que aqui a gente tem os microdados, que são as informações que a gente vai utilizar. Vou até apagar esse gráfico para a gente reproduzir ele novamente daqui a pouco. Mas aqui a gente tem a pasta microdados, e quando vocês baixam os microdados, vem com todas as informações. Os dados, os dicionários, as escalas, os inputs, entre outros detalhes que diz respeito ao processo de informações sobre como os microdados foram produzidos, processo de amostragem, utilização dos dados amostrais para o caso das escolas particulares, entre todos os detalhes técnicos que permitem o analista ou o pesquisador que for consumir esses dados utilizar de maneira mais adequada. Então aqui o que a gente vai fazer é olhar para o dicionário e abrir a nossa base. Como ela já está, você poderia clicar aqui, mas eu já tenho a minha base de dicionário aqui. Então como que eu sei que lá na pública é essa informação que eu preciso filtrar? Porque aqui no dicionário tem essa informação. Então basta eu filtrar o número 1, que eu estou filtrando todo o meu conjunto de dados apenas para a rede pública. Então, em seguida, seleciono as duas variáveis, que é a proficiência em matemática. A gente vai olhar para a proficiência em matemática, você poderia escolher língua portuguesa também, mas a taxa RESP aqui diz respeito à cor do aluno que fez aquela prova. Então a gente precisa dessas duas únicas informações para a gente conseguir avançar em nossas análises. A gente dá um Ctrl Enter, o R já vai fazer a seleção dessas duas variáveis, também filtrar para a rede pública, e aqui a gente tem os nossos dados. Reparem que aqui ainda ele não está tratado, eu preciso substituir essas informações pela raça-cor, e aí da mesma forma que aqui eu tinha selecionado a variável sexo também, a gente não precisa dela aqui, eu deixo ela aqui porque depois, caso vocês queiram selecionar a variável sexo para fazer esse mesmo tipo de análise, esse mesmo tipo de visualização olhando para sexo, também é super possível, tudo bem? Depois eu deixo essa variável indicada aqui para quem quiser acompanhar pelo script, tudo bem? Então, vamos pular essa parte e a gente vai fazer o processo de tratamento da variável de raça-cor, que da mesma maneira que a gente observou, a gente vem aqui em raça-cor, que está na parte do questionário, que é a taxa RESP 4, e a gente observa que a gente tem para cada uma das letras o respectivo nome que diz respeito àquela letra. Então, letra A é branca, B preta e assim por diante. E aí é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente trata essa variável para a gente conseguir observar as nossas informações. O que nós vamos fazer em seguida aqui agora é criar uma nova variável que vai classificar cada um desses alunos, cada um desses indivíduos em PPI, ou seja, preto, pardo, indígena ou amarelo e brancos. Então o que eu faço aqui é criar uma variável PPI e ela vai fazer o seguinte, if else, ou seja, se a resposta lá for igual a branca ou igual a amarela, ele vai receber brancos e amarelos. Do contrário, se não for, vai ser PPI. Só que aqui ainda eu preciso de mais um detalhe que eu vou falar depois, que é fazer o seguinte, a gente precisaria também remover os nulos, os brancos, esses brancos, e não quero declarar. O que a gente pode fazer aqui, na verdade, é já fazer isso de uma vez antes de fazer esse procedimento de tratamento. O que nós vamos fazer então aqui já vai ser seleção dados, vamos atribuir, seleção dados,
e vamos filtrar todas essas informações. Então o que nós vamos fazer aqui vai ser taxa RESP, exatamente, e aí nós vamos fazer aqui, nós vamos filtrar apenas as informações que nos interessam, que vai ser igual a, vamos coletar aqui, vão ser essas as informações que nós vamos precisar. Opa, Ctrl Z. E essas são as informações que nós vamos utilizar no nosso conjunto de dados. A gente vai fazer esse filtro aqui agora. A gente tem as informações necessárias e a gente vai ter a nossa seleção de dados. Agora sim a gente pode efetivamente, porque a gente tirou os brancos, a gente não poderia simplesmente classificar esse branco, esse nulo, como sendo PPI, que não é o caso, e também eu não quero declarar como sendo PPI se a gente utilizar simplesmente esse false aqui, porque não é o caso. Eu estou acertando só uma parte do código e a segunda parte não. Agora, como eu só estou trabalhando com as categorias de cores efetivamente, eu posso sim utilizar essa função, porque agora, se a gente puxar aqui, inclusive, ó, vamos puxar aqui, ó, unique, só para a gente observar quais são as categorias presentes, seleção dados, as categorias presentes nesse conjunto de dados. Então repare que aqui, ó, a gente tem parda, branca, preta, indígena e amarela. A gente tem exatamente as categorias que a gente vai utilizar. Essas informações estão aqui embaixo porque a gente está trabalhando com o fator. E ele manteve essa informação, mas isso não tem prejuízo para o que a gente quer fazer aqui. A gente inclusive vai fazer um segundo tratamento depois e essa variável aqui não vai ser útil para a gente vai trabalhar simplesmente com a PPI, tá bom? A variável de cor aqui, taxa RESP, não vai ser necessário, que a gente vai trabalhar com essa aqui. A gente faz agora, cria essa variável de taxa de cor, e a gente cria um PPI, e a gente tem a variável aqui exatamente como a gente está querendo observar, ou seja, PPI, brancos e amarelos. Bom, a gente tem as informações de PPI, o desempenho matemático. O que a gente vai fazer agora é limpar do nosso conjunto de dados as informações NA, ou seja, valores que não têm registro, simplesmente aqueles famosos missing. Então o que a gente faz é limpar. Então a gente tem aqui os dados válidos, o nosso conjunto de dados aqui está separado, pode ser que demore um pouquinho para... Não estou nem entendendo por que ele está demorando, mas a gente tem essa informação aqui para a gente. Em seguida, o que a gente faz é simplesmente classificar o desempenho desses alunos entre 1% e 5% e 10% pior e depois 1%, 5% e 10% melhor. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. O resultado dessa simples operação vai ser um vetor com 6 observações. A gente já vai entender o que isso quer dizer. Então repare que aqui ele está trazendo para mim, se a gente trazer aqui, ó, quantis, exatamente, o 1% pior pontuou até 183 pontos na prova, o 5% pior pontuou até 197 e assim sucessivamente, ao passo que o 1% que pontuou melhor pontuou acima de 391 pontos na prova SAEB. É isso que nós fizemos. Agora o que a gente vai fazer é utilizar essa informação que nós produzimos aqui em cima e classificar, criando uma nova variável de novo, classificar cada um desses indivíduos entre o pior ou melhor, claro, 5, 10, 5 e 1%. O que a gente faz é basicamente isso. E também a gente novamente remove qualquer tipo de NA que possa acontecer no meio dessa operação, dado que pode ser que em algum momento algum NA tenha passado batido. Basicamente o que nós estamos fazendo é isso. E aí aqui agora a gente tem os dados válidos e a gente tem exatamente a variável que vai ser útil para a gente para fazer o cálculo da proporção de PPIs em cada uma das distribuições de pior ou melhor desempenho. A gente tem essa informação, agora a gente vai agrupar todos esses indivíduos e vamos calcular a proporção de PPI. Repare que é um conjunto de dados, o resultado final é minúsculo, é bem pequenininho, e agora a gente vai para a parte de visualização. Mas antes de visualizar o dado propriamente, a gente vai ordenar, só para facilitar a visualização e ver nessa ordem, 1, 5 e 10,
ou 10, 5 e 9. Então a gente vai ter essa visualização para não ficar confuso, 5, 1, 10, tá? Só para isso. Então a gente organiza, a gente coloca de forma ordenada esses dados e a gente tem o nosso conjunto de dados aqui ordenado. Esse aqui é um outro script, mas e aí a gente está pronto para já visualizar esse nosso conjunto de dados. Então o que a gente faz aqui, primeiro é chamar a fonte, essa fonte Add Google para a gente conseguir personalizar nosso gráfico e utilizar a fonte Ubuntu, e depois em seguida a gente já roda o gráfico para poder visualizar. Então basicamente aqui já é tudo que vocês já conhecem, para quem já acompanha o canal há mais tempo. Então é um gráfico utilizando a função do ggplot, com essa tabelinha que nós acabamos de construir, e no eixo X eu vou ter o grupo de desempenho, exatamente a informação que nós acabamos de criar. Depois no Y é a nossa variável proporção, que nós temos aqui. Em seguida a gente vai colocar alguns detalhes de acurácia para ficar ajustado de acordo com o que a gente quer. E a gente também coloca a escala de percentual para vir aquele gráfico exatamente de 0 a 100, como nós estamos colocando aqui. Depois também eu coloco cores para o nosso gráfico ficar exatamente da cor que eu quero. Então eu defino PPI vai ser essa cor e onde está escrito branco e amarelo vai ser essa cor. Você pode personalizar com outras cores, depois você pode buscar essas escalas de cores na internet e fazer o gráfico ficar da maneira que você achar melhor. Depois em seguida é só personalização, colocar título, fonte, caption, esses detalhes que para quem já acompanha o canal também já é muito familiar, isso já é conhecido. E aqui em seguida são outros detalhes para o gráfico ficar mais bonitinho, que é a parte de tema, né? Para eu colocar a fonte um pouco maior, colocar aquele background um pouquinho mais não tão branco, entre os detalhes. Bom, feito isso, agora a gente pode dar simplesmente um Ctrl Enter. Você pode posicionar o cursor, o elementozinho em qualquer local do gráfico e dar um Ctrl Enter, que a visualização fica pronta. E aqui a gente tem o nosso gráfico e a gente consegue fazer a leitura final aí do nosso conjunto de dados. Reparem que entre os piores, 1% pior, a gente tem uma proporção de PPI, de pretos, pardos, indígenas, muito grande. Praticamente em cada 4 alunos no 1% pior, 3 são negros. Essa é a primeira leitura que a gente faz aqui, quando a gente considera o desempenho em matemática. A gente faz uma leitura semelhante para os 5% pior e para os 10% pior, praticamente a mesma coisa. Por outro lado, quando a gente olha para a parte de cima da distribuição, a gente vê que nos 1% melhor que desempenharam na prova de matemática, 60% são pessoas brancas ou amarelas. E aí aqui, isso aqui a gente já conhece em alguma medida, e a gente pode também fazer uma leitura muito parecida com 5% e o 10%. Ou seja, um problema clássico que a gente já observa na educação, que é o problema da desigualdade de uma maneira geral. Tudo bem, pessoal? No mais é isso. Espero que essa aula tenha contribuído com vocês. Forte abraço e até uma próxima.